Fim da linha, Gerson comunica a saída do Flamengo, Pedrão. Que história é essa? Cebolinha e Michael metendo o pé também? Várias outras notícias do Flamengo aqui diretamente dos Estados Unidos, estado de Nova Jersey. Você que tá aí, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Felipe Luiz comanda nesta terça-feira, aliás, já comandou o penúltimo treino antes do embarque da delegação do Flamengo para os Estados Unidos aqui da América. A atividade aconteceu ali por volta das 9h30 da manhã no CT Ninho do Urubu, com a presença de todos os jogadores profissionais do Flamengo. Vale lembrar que não tem nenhum jogador mais no departamento médico, todo mundo já está trabalhando com o grupo. Lembrando que hoje sai a lista final dos 35 inscritos para o Campeonato Mundial. E foi através desse treino que Felipe Luiz definiu a lista dos 35. Entretanto, só mais tarde o Flamengo deve soltar essa lista com alguns nomes do Sub-20 que viajarão com o elenco, galera. Lógico, para completar o elenco do Flamengo, né? Que é forte, é robusto, mas é lógico, é sempre bem-vinda aquela ajuda da categoria de base do Flamengo. Mas pelo menos já estamos com o elenco completo, coisa que a gente não tem desde muito tempo, né? Tivemos lesões seríssimas no Flamengo ano passado, com Everton Cebolinha lesionando tendão de Aquiles, Matias Vinha, LCA, menisco, fratura da tíbia, uma série de situações. O Pedro, LCA também. Então o Flamengo está de volta com o seu super elenco, todo mundo à disposição. O Flamengo também soltou a sua programação. Torcedor, é importante você estar ligado nessa programação, até para você se ligar nos programas e nas situações que vão acontecer aqui nos Estados Unidos por parte do canal Mengão Melhor e também da Pedro Henrique TV. Amanhã teremos a chegada, né, a saída do Flamengo, aliás, do Rio de Janeiro, e depois, no outro dia de manhã, a chegada do Flamengo em Atlantic City. Amanhã já estaremos indo para Atlantic City, né, que é onde o Flamengo vai se concentrar, né, num hotel designado lá, que a gente já tá ligado. E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte: amanhã, na quarta-feira, que é a saída do Mengão, né, o Aeroflá, que aliás, nenhuma outra torcida do Fluminense, a do Palmeiras lá em São Paulo, a do Botafogo, mobilizou a prefeitura do município, seja lá o de São Paulo ou do Rio de Janeiro, para fazer o aparato, né, dessa saída. O Flamengo vai exigir isso por parte das autoridades da cidade do Rio de Janeiro, né, por conta da mobilização da torcida, #Aeroflá, né, lembrando, amanhã 6h30, no BRT do Fundão. Vai lá, presta o seu apoio pro Flamengo, porque ele é necessário, tá? Você pode achar que não, né, mas ele é necessário. O Flamengo, na quarta-feira, tem treino às 5h da tarde no CT Ninho do Urubu. Na mesma quarta-feira, às 8h da noite, tem a saída para o aeroporto. O voo está marcado por volta das 11h da noite, com chegada prevista em Atlantic City 15 para as 8 da manhã, horário de Nova Jersey, que é 1h a menos em relação ao horário de Brasília, beleza? 2 horas a menos é apenas lá no estado da Flórida, aqui é 1h a menos, beleza? Na quinta-feira, logicamente, chega na quinta-feira às 7h45, os jogadores descansam, né, aquela tranquilidade toda. Às 16h, o Flamengo treina no Stockton University, tá? University, né? Bem pertinho do hotel do Flamengo, uma universidade que tem campo, tem estrutura pro Flamengo. O Flamengo vai treinar lá, Stockton, né? Acho que é assim que se fala, né? Desculpa aí a minha pronúncia. Na sexta-feira, no dia 13, às 9h30 da manhã, o Flamengo treina na mesma universidade. No sábado, dia 14, às 4h da tarde, o Flamengo treina de novo na mesma universidade. No domingo, treina, né, às 9h30 da manhã. E no mesmo domingo tem a saída do ônibus para Filadélfia, no estado da Pensilvânia, que é do lado de Nova Jersey, né, onde o Flamengo enfrentará a equipe do Esperance Tunis, né? Esperance Tunis, enfim, eu falo assim porque eles um dos idiomas da Tunísia não é só o francês, mas eu tenho o francês, então o pessoal geralmente pronuncia lá Esperance Tunis, né? Então eu gosto de fazer essa brincadeira com o pessoal aqui do canal, tá? Essa é a programação da semana do Flamengo até o domingo, né? Viaja no domingo para jogar
na segunda-feira contra a equipe do Esperance Tunis. E, cara, o Flamengo precisa dessa vitória. Ah, Pedrão, é clichê, não, mas os outros jogos são mais complicados. Eu andei vendo alguns lances aí do Esperance Tunis, foi campeão lá do país deles, aquela coisa toda, mas tecnicamente é o mais abaixo de todos esses adversários e não é nenhuma falta de respeito. O Flamengo precisa entrar e fazer o papel dele para ir jogar o mata-mata contra o Chelsea, contra o LA FC, né, que vai definir essa situação para a próxima fase. Hoje tem jogo do Brasil, hein? Pois é, às 9h45, horário de Brasília, o Brasil entra em campo para encarar a equipe do Paraguai em São Paulo, Rio de Janeiro, Neoquímica Arena, Arena Impressora Estádio do Corinthians, e o Gerson está confirmado, está fora. Gerson está fora da lista de relacionados não, dos titulares da seleção brasileira, estará presente no banco de reservas, ele que foi titular na última partida diante da equipe do Equador. No Equador, não será titular para esse jogo diante da equipe do Paraguai. Muitas pessoas dizem que em função dessa ida dele para o Zenit. Não, gente, é opção técnica mesmo do Carlo Ancelotti, técnica tática, né? Ele quer preencher mais o ataque contra o Paraguai, porque ele sabe que, logicamente, ele precisa dessa vitória para dar uma resposta. Já tem o pessoal chamando o cara de burro aí, porque ele empatou com o Equador fora de casa, beleza? Vamos lá, o negócio é o seguinte. Chelsea confunde Flamengo com América do México em post da Copa do Mundo de Clubes. E rubro-negro responde, hein? Olha aí, os ingleses trocaram o escudo e o nome do Flamengo com os do América do México da publicação que divulga as informações sobre os confrontos da competição internacional, pessoal. Aí o Flamengo até comentou lá, olá, que tal, né? Porque o América do México, né? Origem hispânica. Olá, que tal? Tá tudo bem? Oi, tudo bem? Né? Como é que pode, né? Confundir os... Mas tá beleza. Parece até que é de propósito, né? Mas tá beleza. Faz por menos, como diz o Flazoeiro. Faz por menos, né? Pessoal, Rômulo Mendonça narrará a Copa do Mundo de Clubes na Cazé TV. Além de fazer participações no Prime Video, ele deve narrar jogos do Flamengo, minha galera. A ver se realmente ele vai cair em algum jogo do Flamengo, até porque a Cazé TV ela transmite todos os jogos da Copa do Mundo de Clubes, assim também como a Rede Globo. Inclusive, consegui a minha credencial graças a eles. Então, quero agradecer aqui a Cazé TV, que apostou em mim. Eu vim aqui, eu não tinha conseguido o credenciamento, chegou essa proposta aí há cerca de 2 meses atrás, eu aceitei, conversei com eles a minha situação, e eles me cederam essa credencial para ir aos treinos, possivelmente aos jogos. De qualquer forma, eu já adquiri meu ingresso e vou fazer a cobertura para você, torcedor. Tá até lá no carro, mas não pode mostrar também a credencial, né? Tá escrito lá que não pode mostrar, tá dentro da minha bag, né? Minha credencial, tô muito feliz por conta disso, né? Consegui resolver a minha situação. Vamos lá, pessoal. Rodrigo Muniz deve deixar o Fulham na próxima temporada. Apesar de ter se destacado em 2025 com 11 gols e 2 assistências em 36 partidas, embora tenha sido recentemente ligado ao Tottenham, o staff do jogador negou o interesse. Agora, o Leeds United surge como o mais novo interessado, segundo o portal inglês Football Insider. Logicamente, o Flamengo possui a questão do mecanismo de solidariedade da FIFA pelo Flamengo ter formado o Rodrigo Muniz nas suas categorias de base, depois vendido o Rodrigo Muniz, à época, se eu não me engano, foi ao Middlesbrough, ele sai do Middlesbrough, vai para o Fulham e agora tem a possibilidade dele ser revendido por uma fortuna, e parte desse dinheiro certamente será designado aos cofres rubro-negros. Por isso que é muito importante a gente estar atento a isso, sobretudo porque tem uma janela gigante a vir por aí. Eu tô vendo algumas pessoas dizendo, o Flamengo só contrata um na janela, como se fosse pouca coisa. Digo para você, não é pouca coisa. O Jorginho vai acrescentar demais pro meio de campo do Flamengo. E olha, 10 dias de janela não dá para fazer nada. Só avançou com o Jorginho porque já estava conversando. Vamos aguardar a próxima janela, porque aí sim a gente vai poder ter uma maior tranquilidade para tocar essa situação, beleza? Vamos lá, minha galera. Flamengo não tem absolutamente nenhuma expectativa de renovar o contrato do goleiro Matheus Cunha. Ele
tem contrato até dezembro com o rubro-negro e deve sair gratuitamente para outro clube a partir do final do seu contrato. Inclusive, a partir do dia 1º de julho, que não falta muito, já estamos no dia 10 de junho, ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol brasileiro e internacionalmente também. Falando, Landim Cutuca Luiz Eduardo Batista, o BAP, rapaz, presidente do Flamengo, em relação à construção do estádio. E o Landim falou em entrevista: olha, eu tenho dúvidas se essa administração atual é comprometida com a construção do nosso estádio. Tudo que eu venho ouvindo são coisas pequenas passadas para a imprensa, já tentando mudar a narrativa para arrumar uma desculpa para não fazer. Esse é um dos motivos que eu poderia me fazer pensar em um dia voltar para o Flamengo. Se esse projeto não for levado adiante, isso é uma coisa que pode me motivar no futuro. Veja, o Landim, no início da gestão dele, era contra. Gente, aqui não tem defensor do BAP, não tem defensor do Landim, mas era contra o estádio. Ele é a favor do Maracanã. A partir do momento que se aproxima uma eleição no Flamengo, ele vai às pressas, compra terreno, faz inauguração do terreno, aquela coisa toda, sem estudo de viabilidade financeira, sem contar com a contaminação do terreno, do solo do terreno. Não sei se o BAP vai construir, não coloca minha mão no fogo para nada. Mas não acho que construir de forma atabalhoada, de forma apressada, seria o melhor dos mundos. Eu quero que o Flamengo tenha o seu estádio. Mas a preço de quê? De virar um Corinthians da vida com uma dívida impagável daquele palácio de mármore que eles fizeram lá em Itaquera e que nunca vão conseguir pagar, a não ser que chegue algum mecenas, alguma coisa muito absurda, mude, com juros altíssimos. Né? A preço do quê? Já não tem o terreno, pagou à vista, o terreno é nosso. O Flamengo, no início do ano, deixou de fazer contratações em função da compra desse terreno. Trouxe jogadores livres no mercado, o único que o Flamengo pagou pelo passe foi o Juninho. Tendo um fôlego financeiro, agora, a partir do meio do ano, o Flamengo vai lá e deve fazer uma janela mais interessante. A próxima. Esse ano tem 3. Em razão do Mundial. Então, assim, acho compreensível dar uma segurada aí no estádio, a gente focar aqui e aí a gente toca esse projeto aí. Eu quero o estádio, mas não quero o estádio a preço do Flamengo, por exemplo. Vai ter que ter um time mais fraco. Pra mim não faz sentido. Acho que tem que levar de forma tranquila, sem pressa. Não sei se o BAP vai construir. Ele diz que vai. Não tô aqui a defender ninguém. Mas acho também que tem que ter cautela e calma para fazer isso. Tá? Vamos lá, minha galera. O negócio é o seguinte. Nota oficial do Flamengo para falar da dívida do Estrela Amadora. Inclusive, recentemente, o time português tentou contratar um jogador do Cuiabá, que negou tratativas com medo de levar calote, tal como levou o Flamengo. O Flamengo soltou a seguinte nota. Vamos ler aqui. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o Estrela Amadora de Portugal tem adotado medidas com o claro intuito de postergar, ou seja, atrasar, o pagamento dos valores devidos pelas transferências dos atletas Igor Jesus e André Luiz Silva. Mesmo após diversas decisões favoráveis ao Flamengo na FIFA, incluindo uma condenação formal em abril, com prazo de 45 dias para a quitação de 2,5 milhões acrescidos de juros e multa, o clube português segue inadimplente, segue não pagando. No último dia 5 de junho, em mais uma ação protelatória, o Estrela Amadora recorreu ao CAS, o que suspende temporariamente o prazo final para o pagamento, originalmente fixado para o dia 29 de junho. O Flamengo repudia a utilização de mecanismos jurídicos com o único objetivo de evitar o cumprimento de obrigações já reconhecidas e formalizadas, prática que favorece os maus pagadores. O clube reitera que apresentou todas as evidências que comprovam a dívida, incluindo faturas enviadas e confirmadas pelo Estrela Amadora, e seguirá atuando nas instâncias competentes para garantir integralmente seus direitos reconhecidos na decisão proferida pela FIFA. Então, se tem caloteiro no Brasil,
tem caloteiro lá fora também. E o que estão dando no Flamengo é calote. É um verdadeiro absurdo. Porque a Europa é Zé, porque... Aí, ó. A merda. O Flamengo se enfiou. E o Igor Jesus vai jogar contra o Flamengo, hein? Olha que absurdo. Os caras contrataram, revenderam. Tá lá no LFC. É um dos destaques. Vai pegar o Flamengo. E o Flamengo não recebeu um puto no bolso. Por isso, como é que pode um negócio desse? O Flamengo pode estar prestes a perder 2 pontas no elenco. Michael e Everton Cebolinha. Que isso, Pedrão? Segundo informações dentro da diretoria rubro-negra, a diretoria rubro-negra estaria avaliando a saída desses jogadores após a Copa do Mundo de Clubes, informa aqui o Paparazzo rubro-negro. A ideia é abrir um espaço no elenco para focar na contratação de reforços que possam trazer retorno financeiro, mesmo que não sejam titulares absolutos. Essa possível mudança pode marcar o fim da passagem desses jogadores pelo clube. Beleza? Vamos lá. Flamengo só vai conversar com Noah Okafor sobre vir para o clube se o Milan aceitar diminuir a pedida em 15 milhões de euros, coisa que até o momento os italianos estão irredutíveis. Uma outra informação que linka com Matheus Cunha, Cebolinha e Michael é que Cleiton, que tem contrato com o Flamengo até dezembro, realmente, mesmo após o Flamengo buscar uma reconciliação, não deve permanecer no Mengão, beleza? Galera, negócio é o seguinte. O Zenit, da Rússia aqui, que é o Gerson, fez outra proposta para não pagar a multa. 12 milhões e meio de euros à vista, mais 2 parcelas em 2027 e 2028, reduzindo a multa rescisória do contrato do jogador de 25 milhões de euros. O Flamengo não quis nem ouvir. Descartou qualquer negociação e avisou o time russo que, se quiser, não adianta. Tem que pagar integralmente a multa. O Mauro Santana, o Bruno Lemos, do canal Mauro Santana, trouxe a informação que Gerson, inclusive, já comunicou internamente na seleção brasileira, está na seleção brasileira, que vai deixar o Flamengo e vai rumar ao Zenit. Entretanto, tem que pagar. Se não pagar, não adianta. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, Saudações Rubro-Negras. Meu Deus do céu, que bagunça é essa no Flamengo? Torcedor rubro-negro, pega essa visão. Gerson tá comunicando a saída. Cebolinha e Michael querendo meter o pé e ainda vem bomba atrás de bomba direto dos States. É muita coisa pra cabeça de um simples mortal apaixonado por esse clube. E aí, o que tá acontecendo com o Mengão, hein? Vamos botar os pingos nos is aqui porque o buraco é mais embaixo. Vem comigo porque agora é papo reto de torcedor pra torcedor e eu não vou passar pano pra ninguém. Seguinte, irmão. O Coringa tá dando adeus. O Gerson, que foi resgatado da Europa como se fosse o Messias da volância rubro-negra, tá se despedindo. Que história é essa? Cadê o projeto? Cadê a estabilidade? O cara que, até pouco tempo atrás, era pilar do meio-campo, agora tá saindo pela porta dos fundos. E não é qualquer um, hein? Estamos falando de um jogador que carregou o piano em várias decisões e virou símbolo de raça e técnica. Mas como tudo no Flamengo vira novela, mais uma vez estamos assistindo ao desfecho de um capítulo tenso, sem entender direito o roteiro. E aí, como se não bastasse, Cebolinha e Michael tão pedindo passagem. O que tá acontecendo nos bastidores? É salário? É clima ruim no vestiário? É falta de perspectiva? Porque, sinceramente, esse esvaziamento no elenco parece mais fuga em massa do que reformulação. E a gente sabe que onde tem fumaça tem fogo. Michael voltou todo sorridente, cheio de gás. E agora já quer vazar? Cebolinha, mesmo com altos e baixos, ainda é uma peça de explosão no ataque. Como é que o Flamengo vai pro Mundial com esse climão e jogadores-chave querendo sair? Enquanto isso, Felipe Luiz, agora treinador, tenta segurar as pontas no penúltimo treino antes da viagem para os Estados Unidos. A delegação tá pronta, os lesionados voltaram, finalmente temos um elenco completo, coisa rara por essas bandas. Mas vamos ser sinceros, ter elenco inteiro não adianta se a moral do grupo tá abalada. A gente quer comprometimento, a gente quer sangue nos olhos, e mais do que tudo, a gente quer atitude de campeão mundial. Porque essa história, de elenco completo, tem que significar algo mais do que só número no papel. Agora vamos falar da tal programação. Flamengo vai embarcar, treinar em universidade, treinar de novo, treinar mais um pouco, tudo lindo no cronograma, tudo certinho. Mas cadê a alma? Cadê a vontade de vencer? Por que, meu parceiro? Não adianta treinar em universidade gringa.
se o espírito de decisão não embarcar no mesmo voo. Esse torneio não é pra turismo, é pra mostrar quem é o Flamengo. E olha só, o primeiro adversário é o Esperança Tunísia. Com todo respeito aos tunisianos, mas se o Flamengo não ganhar esse jogo com autoridade, é melhor nem pensar em Chelsea nem LAFC. É obrigação entrar atropelando, mostrando força, pegada e fazendo valer o nome pesado que tem. Agora segura, essa. Até o Chelsea andou confundindo o Mengão com o América do México num post oficial. Isso mesmo. Colocaram o escudo errado, o nome errado. Uma vergonha. Sabe o que isso mostra? Falta de respeito. Mas mais ainda, mostra que o Flamengo precisa impor respeito dentro de campo. Não é só corrigir escudo em post de rede social. Não, é calar os gringos na bola, com vitória e futebol de gente grande. Eles só vão respeitar o rubro-negro quando a gente bater de frente e mostrar quem é que manda. E é exatamente por isso que esse Mundial tem que ser diferente. Não dá mais pra cair na semifinal e sair com aquele papo de aprendizado. Outra coisa que tá me pegando aqui. Essa lista final dos 35 inscritos no Mundial. Vai vir com nomes da base, ok. Mas e aí? Qual é a visão de longo prazo? Qual é o plano real? Porque se for só pra tapar buraco e completar grupo, é perda de tempo. Ou a gente aposta de verdade na base, ou deixa claro que é só protocolo. O Flamengo tem que parar de viver só de nome e investimento. A base tem que ter vez, mas com propósito, com planejamento. E não só quando o bicho pega ou quando tem Mundial, e sobre o Gerson de novo, o cara tá fora até da titularidade, na seleção. Coincidência ou reflexo do momento dele? Pode ser os dois, mas que isso respinga no Flamengo? Respinga. E se ele já tá com a cabeça fora do clube, é melhor sair logo mesmo, porque jogador que não tá 100% focado só atrapalha. A verdade nua e crua é essa, irmão. O Flamengo precisa de quem quer estar no Flamengo. Ponto. E se for pra sair, que saia logo e sem novela. Porque torcedor já tá de saco cheio de jogador indeciso, de dirigente enrolado, de planejamento meia boca. Enfim, torcedor rubro-negro, o momento é delicado. Tem Mundial chegando, tem jogador saindo, tem expectativa lá em cima e realidade, que às vezes dá medo. Mas como sempre, a gente vai junto. Na alegria, na cobrança, no aeroporto e na arquibancada. Esse é o Flamengo. E se depender da nação, ninguém segura. Agora comenta aí. Você acha que o Gerson tem que sair mesmo? Michael e Cebolinha vão fazer falta? E o que você espera desse Mundial? Quero saber tua opinião aqui embaixo, porque agora é contigo, meu parceiro. Solta o verbo.